Boa noite, meu nome é Thaísa, sou formada em Engenharia Agronômica e vou ministrar a matéria de Biologia Vegetal para vocês. Inicialmente nós vamos começar a falar sobre raízes, o que seria raízes, a definição de raízes. É o órgão geral subterrâneo que fixa a planta ao solo, retira e distribui alimentos e funciona como órgão de reserva. Órgão de reserva porque vocês vão ver mais para frente, eu vou falar das raízes tuberosas, como a batata doce, a mandioca, a própria batata. As principais funções das raízes é a fixação da planta no solo, sustentação, para ela ficar fixa, absorção da água e dos nutrientes, ela retira os nutrientes do solo e distribui para a planta. E também a de reserva de alimentos. A origem. Elas tanto podem ser normais como adventícias. As normais são aquelas que vão se desenvolver a partir da radícula. A radícula, ela vai se desenvolver no embrião da semente, semente e embrião. A radícula vai dar origem à raiz principal e logo depois vem todas as suas ramificações, que são raízes secundárias. As adventícias são todas aquelas que não provêm do embrião, não vão vir do embrião. Elas vão vir geralmente das partes aéreas da planta, como o caule, como até na folha. Um exemplo do caule é o milho. O milho, ele tem as raízes adventícias que ajudam na absorção. Ele sai do caule, as raízes adventícias. E na folha tem aquela flor, a calanchoe. Ela tem as raízes adventícias na folha. As plantas que são originadas dos espermatófitos, conhecidas como os espermatófitos, são aquelas que produzem semente. Então, elas vão dar origem à radícula, porque todas as plantas, o embrião que vem na semente, para explicar melhor a semente. As dicotiledôneas são um exemplo de espermatófitas, monos e dicotiledôneas. As dicotiledôneas têm 2 cotilédones, 2 reservas. Dessas reservas vão dar origem à radícula. A radícula é o primeiro órgão que vai germinar, são as radículas. Os espermatófitos, então, são todas as plantas que têm sementes, com semente. As raízes têm origem do embrião, que é a radícula, e é o primeiro órgão a germinar. Depois que germinou a radícula, ele vai trilhar para outros caminhos. É onde que entra a mono e a dicotiledônea. A monocotiledônea tem um cotilédone, o milho, por exemplo, é uma monocotiledônea. E as raízes vão brotar da base do caule. Essas raízes que vão brotar da base do caule não têm definição de primária, secundária. São conhecidas como raízes fasciculadas. Então, as que brotam do caule, você vai olhar, elas são todas iguaizinhas, todas finas, normais. E você não vai ver diferença de primária, secundária, terciária. Vai ser um feixe de raízes. Você olha e você vai ver um feixe de raízes. Superficial, não é profunda. Isso nas monocotiledôneas. Monocotiledônea, então, exemplo, milho. As dicotiledôneas possuem mais de um cotilédone. Então, mais de uma reserva. A radícula é a raiz principal, é a que vai dar origem à raiz pivotante. Nas dicotiledôneas, você vê nitidamente que a raiz principal, que é a pivotante, vai ter as raízes secundárias, que são a zona ramificada, mas você percebe nitidamente qual que é a primária. E a pivotante, ela é bem profunda. Tem a mangueira. A mangueira é uma planta pivotante, a raiz dela é bem profunda. Qual a diferença dessas duas raízes ou a melhora de uma para outra? A fasciculada, ela tem bastante pelos absorventes.
então ela absorve mais, mas ela é superficial, então ela vai absorver o que está ali, superficialmente. A pivotante não, a pivotante ela tem as secundárias e a raiz principal dela é bem profunda, então ela vai absorver, além dela absorver o que está superficial, ela vai absorver o que está profundo. Faltou água superficial, tem água em profundidade, então ela vai tirar aquela água de lá para poder se nutrir. A respeito da morfologia externa da planta. Aí onde vocês estão vendo na figura, a coifa, que tem forma de dedal. A função da coifa é proteção contra o atrito e transpiração excessiva. Protege, sobretudo, o tecido meristemático da zona lisa. Então, a definição de coifa seria região que reveste e protege o cone vegetativo da raiz. Essa coifa, ela tem grãos de amido, que vão indicar a direção da gravidade, que é o geotropismo. Geotropismo seria um movimento trópico determinado pela gravidade, possibilita o crescimento vertical. Quando ele é negativo, o crescimento ocorre em direção contrária ao centro da Terra. E quando é positivo, ele é a favor do centro da Terra. Então, a raiz, ela tem geotropismo positivo, porque ela vai a favor do centro da Terra. O caule seria negativo, porque ele é ao contrário do centro da Terra. Aí, a zona lisa de crescimento ou de distensão. Características: multiplicação celular, região meristemática, é a região meristemática, que é a multiplicação celular. Então, é daí, dessa zona, que vai acontecer o crescimento da raiz. O crescimento não vem da base, na divisão entre o caule e a raiz, ou cresce a raiz do final, da onde seria a coifa. Não, ele cresce entre a coifa e entre a zona lisa. Ali é nessa zona que está a multiplicação celular, é onde vai crescer, vai ter o alongamento da raiz. A zona pilífera ou dos pelos absorventes. Características: presença de pelos, que são prolongamentos das células epidérmicas. Esta região já apresenta tecidos diferenciados. A principal função das zonas pelíferas é a absorção, porque são os pelos absorventes, são aqueles que vão absorver, ajudar as raízes principais ou não absorver. Tem duração efêmera. A zona de ramificação é uma região geralmente suberificada, onde ocorrem as radicelas. Com a queda dos pelos, essa região fica protegida pela exoderme. A principal função é a forma das radicelas ou raízes secundárias. O colo ou coleto é a região de transição entre a raiz e o caule. Quanto agora o habitat, a gente vai começar pelas aéreas. Como já fala o nome, as aéreas sempre acima do solo. Então são várias classes de habitat aéreo. Entre elas, cinturas ou estranguladoras, que o nome já diz. Estranguladoras quer dizer que vai matar, então elas vão parasitar o hospedeiro. Aonde elas abraçarem o vegetal, elas vão parasitar. Parasitando morre. Alguns exemplos é o cipó, que é onde ele parasita uma planta, ele vai matar. As grampiformes são as raízes, a maioria das raízes aéreas, gente, só para lembrar, são adventícias, porque elas não são oriundas do embrião, da radícula, elas são oriundas das partes aéreas, do caule, da folha. Então, as grampiformes, elas também são adventícias e elas têm em formas de grampo, que elas vão fixar, estilo a trepadora, a planta trepadora. Elas fixam e vai matar ou não. Pode matar ou não a outra planta, pode ou não ser parasita.
As respiratórias ou pneumatóforos. Por que pneumatóforos? Esses pneumatóforos são os orifícios chamados de lenticelas que tem nessa raiz. As lenticelas, são órgãos de arejamento. O que são órgãos de arejamento? Ela tem umas fendas, tipo uma cicatrizinha, bem pequenininho na raiz. E são células suberificadas ou de preenchimento, parênquimas. Seria células de parênquimas. O que são essas células de preenchimento ou de parênquimas? São células grandes, espaçosas entre elas, que vão permitir a troca de gases entre a planta e o meio que ela vive. Um exemplo dessas trocas, não nas aéreas, mas fora das aéreas, o arroz. O arroz inundado, ele tem lenticelas na raiz, porque elas permitem a troca. Então, aquela raiz não vai apodrecer, porque ele tá ocorrendo trocas gasosas ali, entre o meio e a planta. Essas raízes respiratórias, elas têm o geotropismo negativo. Então, elas não crescem em direção ao solo, elas crescem para cima. Um grande exemplo é as plantas do mangue, dessas plantas respiratórias. Sugadoras ou austórios, também são adventícias. Elas têm apressórios, tipo austórios, por isso, austórias, que vão penetrar no hospedeiro e também vai absorver os alimentos, ou seja, também é parasita. Vão parasitar o hospedeiro, matando. Um exemplo, erva de passarinho. Suportes ou fúlcrias, também são adventícias, que vão brotar em direção ao solo. Um grande exemplo aí, como eu falei, o milho tem raízes adventícias. E ele também é um exemplo dessa parte, suportes ou fúlcrias, porque a raiz do milho ela vai crescer em direção ao solo, que é o fototropismo positivo. E ela vai aprofundar e vai ajudar na absorção. Então não é parasita. Ao invés dela matar a planta, ela vai ajudar, vai absorver nutrientes para o milho. Tem as tubulares, que são aquelas que são em formas de tábua. Vê os pés de ficus. Já tem muitos que tem aquelas raízes adventícias, que são as aéreas, que parecem tábua, parecem banco mesmo no caule dela, fica grosso, fica parecendo tábua, ou que desce dos ramos, desce parecendo tábua, ou no pé, nas raízes mesmo, parecem tábuas, por isso que tubulares. As aquáticas. As aquáticas são as que as raízes principal se desenvolvem na água, como o aguapé, o Vitória Régia. Sempre lembrando, gente, que essas raízes sempre são as principais. As raízes principais aéreas são as adventícias. As aquáticas são as que ficam submersas na água. E tem as subterrâneas. As subterrâneas são as pivotantes, as fasciculadas, ramificadas. São as que vão ficar debaixo do solo, no solo. Então, tem 4 tipos. A axial ou pivotante, a ramificada, a fasciculada e a tuberosa. A pivotante, como eu expliquei, ela é oriunda da radícula, do embrião. O embrião solta a radícula, da radícula vai vir a pivotante, a principal. Tem as secundárias, mas a pivotante sempre distingue a primária das secundárias. A ramificada, ela tem raiz primária, secundária, terciária, só que não é bem definida. Se você olhar bem, você define. Da primária, você já vê a secundária, já vem a terciária e assim por diante. Vai sempre ramificando. Para você perceber uma da outra, diferenciar uma da outra, você tem que olhar bem. A fasciculada é aquela do feixe de raízes que vai vir da base do caule. Então, da base do caule vai soltar diversas raízes. Você não distingue nem primária de secundária, nem de terciária. Você não distingue. Você sempre vai ver um feixe de raiz.
Um exemplo comum da fasciculada: capim é fasciculada, grama é fasciculada, o milho, todas monocotiledôneas. Todas monocotiledôneas são fasciculadas e as dicotiledôneas pivotante, sempre. E as tuberosas, que são aquelas que têm reservas nutritivas. Como a batata tem reserva de amido, a beterraba que tem reserva de açúcar. Ela vai ter sempre tem reserva, são todos. Cenoura é um exemplo, nabo é um exemplo. São que tem acúmulo de reserva nutritiva, são as tuberosas. As diferenças, vou falar um pouco de as diferenças agora entre raiz e caule. A diferença embrionária. A raiz, ela tem origem na radícula, no embrião. O caule não. O caule é na gêmula do caulículo, no embrião. As diferenças morfológicas. A raiz tem coifa, o caule não tem. A raiz não tem gemas terminais e laterais, o caule tem, que vai dar origem a ramos, como se fosse um caule de uma árvore, que ela vai crescer o caule e depois ela vai ramificar. Ali tem as gemas para ela poder ramificar. As raízes têm os pelos absorventes, o caule não tem. As raízes não têm folha, não têm fruto e não têm flores, o caule tem. A raiz tem corpo sem divisão de nós e entre nós. O caule tem divisão. A cana é um exemplo bem clássico de divisão. Ela é dividida em colmos, porque ela tem o colmo seria os entre nós. O colmo seria os entre nós, tá certo? E os nós são os colmos. Entre nós, a faixa. As diferenças fisiológicas. A raiz tem absorção da seiva. O caule tem a condução da seiva. A raiz tem o crescimento subterminal. O caule tem crescimento terminal. A raiz apresenta geotropismo positivo, desde que ela não seja adventícia. Algumas das adventícias têm o geotropismo negativo. O caule tem o geotropismo negativo, porque ele cresce ao contrário do centro da Terra. A raiz é raro fotossintetizantes. O caule pode ter fotossintetizantes ou não. A raiz tem o fototropismo negativo. O fototropismo é da luz. Responde à luz ou não. Então, o fototropismo negativo, ela não responde à luz. Se você plantar um vaso de flor e você deixar ele em pé, a flor vai responder ao fototropismo. Então, ela vai crescer retinho. Se você deitar o vaso, ela vai crescer e continuar a responder à luz. Então, a flor, a planta, ela tem o fototropismo positivo. O caule, no caso, tem o fototropismo positivo. A raiz, não. E a raiz é responsável pela fixação da planta no solo, que foi quando a gente falou no início das funções da raiz. O caule, ele é responsável pela sustentação de todos os elementos provenientes da gêmula. Gente, esse é um resumo geral de raízes para vocês. O que eu tinha para falar para vocês hoje a respeito de raízes é isso. Se ficou alguma dúvida, alguma que não ficou muito claro, vocês procuram vir falar comigo ou no meu e-mail, que a gente procura explicar melhor. Obrigada.